Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Eu vou explicar para vocês de forma prática como realizar um design de sobrancelha. Vem comigo? Como eu expliquei para vocês, como eu mandei o vídeo para vocês dos materiais, então esses são os nossos materiais. Eu vou fazendo o procedimento e vou explicando para vocês. Essa é a nossa modelo Gabi. Então, primeiramente, a gente faz a asepsia da sobrancelha dela e logo em seguida eu já tiro uma foto. Porque a foto é importante para você ter como registro e também para divulgar o seu trabalho nas redes sociais. Então, faço a asepsia da sobrancelha dela. Um algodão com demaquilante mesmo. Muito obrigado por todos vocês que estão conectados aí na nossa live. E agora a gente vai tirar uma foto do antes. E logo em seguida, quando a gente terminar, a gente tira a foto do depois. E aí eu vou ensinar para vocês qual que é o melhor posicionamento da foto. Então a gente vai inclinar o celular assim, bem em frente ao rosto dela e dar uma leve viradinha. Dá uma olhadinha aqui, Gabi. Então a gente foca no celular, perdão, nos olhos dela e tira a foto. Dessa maneira. Depois de ter tirado a foto, a gente vai consultar a cliente. Então, a gente vai perguntar como que ela gostaria que ficasse a sobrancelha dela. Por quê? Isso é muito importante, né? Para a gente saber o formato ideal. Porque a sobrancelha dela, como vocês podem ver, ela tirou faz um tempo, faz mais ou menos um mês, mas ainda tem um formato. Mas se a pessoa ela nunca veio, ela é nova, é bom a gente consultar para fazer do gosto dela. Gabi, como que você gosta da sua sobrancelha? Gosto de mais grossa. Sim. E bem curvadinha, assim. Ela gosta, então, de mais grossa e bem curvadinha. Então, aí a gente vai iniciar a realização do design. Então, como eu expliquei para vocês, precisa de uma linha, não precisa ser uma linha específica, pode ser aquela linha mesmo que você tem na sua casa, aquela que sua avó usa para costurar, então usa essa linha mesmo. Então, você vai cortar o tamanho do antebraço. Ó, o tamanho do antebraço. Depois que você cortou, você vai pegar um lápis dermatográfico para você poder riscar a linha. Pode ser um lápis de olho, pode ser aqueles batom preto, não tem problema. E aí, para você riscar uma forma mais fácil, sabe quando a gente vai acender um isqueiro, a gente não segura assim e faz assim, ó, para acender? Lembra de um isqueiro. E aí você acende não, gente. Aí você risca dessa forma assim, ó, para poder pigmentar a linha. Depois que você passou mais ou menos umas 5 vezes, você vai começar a marcação. Tem a marcação com a linha e tem a marcação com o paquímetro. Eu costumo usar as duas juntas. Por quê? Primeiro eu marco com a linha e depois eu faço a medida com o paquímetro para ver se está correto. Então eu vou riscar a parte inferior do paquímetro. E aí, a gente já pode iniciar a marcação, lembrando que sempre prevalecendo o gosto da cliente. Então, ela gosta um pouco mais grossinha e um pouco mais arqueada. Licença, Gabi. Então, o que a gente vai fazer? Qual que é o primeiro passo? A gente pega a linha, enrola bem ela no dedo, e aí a gente vai até o rosto da cliente, vai olhar a aba do nariz e vai fazer o risco. Assim, dessa maneira, esse lado. E aí você vira um pouquinho para ver se está certinho. Feito isso, você vai riscar o final da sobrancelha. Você pega o final do olho, final do nariz e traça um risco assim. Vira um pouquinho, Gabi. Aqui também. E agora o ponto alto.
O ponto alto da sobrancelha é muito importante que ele não pode ficar no meio. Então vamos supor assim, lembra de uma casa. A casa, o teto dela é assim, ela não pode ser assim. O que acontece? Ela tem que ser levemente inclinada. Então ela precisa ser um pouquinho mais inclinada para cá. O que a gente pode fazer? A gente pode vir com as medidas pelo paquímetro. Uma sobrancelha normal, ela mede de 5 a 6,5 centímetros. Então a gente vai ver o tamanho que ela está, o tamanho do ponto inicial, o tamanho do ponto final até o ponto alto, e aí a gente vai conseguir descobrir qual que é a medida do ponto alto. Então vamos lá. Vira um pouquinho assim, Gabi. Vou colocar no 6 para poder ver o tamanho da medida da sobrancelha dela. Ó, você vai apoiar bem no ponto inicial da sobrancelha dela. Apoiou, ó, vocês verem que dá certinho no 6. E aí eu vou conferir para ver se o mesmo lado está correto. Ó, aí esse foi um pouquinho mais para lá. Então o que a gente faz? A gente segura aqui, segura o paquímetro de forma reta e sobe um pouquinho, só para poder riscar, para a gente saber aonde vai terminar. Ó. Então esse vai terminar um pouquinho mais para cima. Por isso que é importante a gente ter o paquímetro. Se a gente risca a linha e depois não confere com o paquímetro, pode ser que uma fique diferente da outra. Então, se a sobrancelha dela tem 6 centímetros, o que a gente precisa fazer? A gente não pode deixar no 3, que senão vira aquela casinha. Lembra que eu falei? Então, ela precisa ser um pouco mais. Então, vamos pensar assim, se tem 6, não pode ser 3, então não pode ser o meio. Então, vamos tentar o 4? Então, vamos lá. A gente coloca no paquímetro, as medidas com o paquímetro 4. Vira um pouquinho assim, Gabi. Você vai apoiar no ponto inicial dela. E aí você vai fazer um risco com o paquímetro mesmo. Lembra que a gente pigmentou o paquímetro para poder ele passar, na hora que passar no rosto, fazer essa marquinha? Então, a mesma coisa, ó, segurando o paquímetro ainda, tem até um apoio aqui atrás do paquímetro que você pode pôr o seu dedo aqui. Então, você vai segurar para ele não soltar. Segura de forma reta. E aí você também já tem a medida do ponto alto. Para reforçar, você pode segurar a linha. Vira um pouquinho assim. Só para a gente poder saber as medidas. Feito isso, eu pentei a sobrancelha dela para cima e agora eu vou descobrir onde está a base da sobrancelha dela. O que é a base da sobrancelha? A base é como se ela fosse uma mesa. Então vamos pensar assim, pensa que você tem, na hora que você vai jantar, você precisa ter um apoio ali. Ou às vezes a gente segura no prato, né? Às vezes a gente está lá sentado no sofá e segura jantando no prato, mas pensa assim, a sobrancelha precisa de uma base. Como que a gente faz essa base? Com a própria linha mesmo. O que você vai fazer? Você vai enrolar ela no dedo, deixar ela bem curtinha e aí você vai apoiar esses 2 dedão. Então, ó, você enrolou nesses 2 dedos a linha e você vai apoiar nesses 2 dedão. E aí você vai no rosto novamente, achar a base. Vira o rosto dela para você, da sua cliente. Você vai ver onde tem o máximo de pelo. Tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui é onde ela tem mais pelo. Então, ó, a gente vai traçar um risco aqui na base da sobrancelha dela. Então, a gente já achou a base. Outra coisa muito importante, a espessura da sobrancelha, do ponto inicial. Ela não pode ser muito grossa, a não ser que a pessoa queira. Ela quer um tamanho grossinho. Então, um tamanho grossinho é considerado de 8 milímetros a 1 centímetro. Mas é muito difícil a pessoa querer 1 centímetro de sobrancelha. Então, vai variar entre 8 milímetros a 9 milímetros. Então, você vai pegar o paquímetro novamente. E você vai colocar lá no 9, no 8, vamos colocar no 8, se a gente vê que vai ficar muito fina, a gente larguece mais um pouquinho. Então, você vai apoiar o paquímetro nessa parte aqui, ó. Vou fazer um pontinho branco para vocês conseguirem ver melhor. Nessa parte aqui, tá vendo? É aqui que a gente vai apoiar o paquímetro. Então, vamos lá no 8 milímetros. Ó, 8 milímetros é um tamanho bom, porém, ela gosta bem grossinha. Então, para não errar, vamos colocar o 9, porque a gente colocando o 9, se ela olhar e falar, não, Tati, eu gostei, a gente mantém. Se ela falar, não, Tati, pode tirar mais um pouquinho, aí a gente tira.
é melhor do que a gente afinar e depois ela não gostar. Não tem como nós colar os pelinhos lá de volta. Então, vamos lá. Então, vamos pôr lá no 9. Né, Gabi? Então, ó, o 9. Então, o que você vai fazer? Você vai apoiar o paquímetro naquele pontinho que eu fiz, já com essa caneta gel em mãos. Essa caneta gel você compra em qualquer papelaria. Ou em loja de cosméticos também. Tem que ser branca, pode ser rosinha. E aí você faz um pontinho só para você demarcar a sobrancelha, para você fazer a transferência com a linha para o outro lado. Aí eu risco a linha novamente, para deixar ela bem pigmentada. Enrola no dedo de novo, o dedo vai ficar sujo, vai ficar preto, mas é normal. Aí você vai apoia os 2 dedão. E você vai traçar um outro risco. Ou seja, aqui a gente já descobriu a espessura do ponto inicial da sobrancelha dela. E aí agora tem o próximo passo, a espessura do ponto alto. Vou fazer um pontinho aqui. Depois a gente limpa a marquinha do nariz, né, Gabi? Para não ficar sujo. E agora a gente vai para a espessura do ponto alto. Geralmente eu traço um risco no ponto das 2 sobrancelhas, então eu vou ir atrás dela e vou traçar um risco. Então aí é só para vocês observarem mesmo o risco que eu vou traçar na sobrancelha dela. Então você vai vir aqui, ó, você vai ver onde ela tem mais pelos, você vai pegar essa linha de forma reta e vai traçar ela aqui. Você traçando ela aqui, para mim, no meu ponto de vista, aqui está reto, mas a hora que eu ver de frente eu vou conseguir ver melhor. Pode virar um pouquinho, Gabi. Você dá uma viradinha, você olha, confere, vê se está certinho. Então, aqui a gente já descobriu a altura do ponto alto. Então, qual que é o próximo passo? A gente vê a espessura do ponto alto. Então, novamente, a gente vai pegar o paquímetro e a caneta em gel. Lembra que aqui na frente deu 9 milímetros? Então, o que a gente tem que fazer agora nesse momento? A gente tem que diminuir de 1 milímetro a 2. Então, o que a gente vai fazer? Se aqui tem 9, o ponto alto, que é essa parte, essa região aqui, ó, ele tem que ser 8 ou 7. Por quê? Pensa assim, uma sobrancelha ela começa nessa espessura, e aí o ponto alto ela fica mais grossinho. Então, não vai combinar. Então, o que a gente precisa fazer? Diminuir um pouquinho, para dar aquele aspecto que ela vai bem grossinha, depois ela vai fechando e faz aquele alongamento assim. Então, se aqui tem 9, a gente vai diminuir 1 ou 2 milímetros. Então, vamos lá. Então, vamos colocar o 8. E a gente vai observar. Ó, o 8, pra mim, ela vai ficar um pouquinho grossa. Vê do outro lado, vira o paquímetro assim de ponta cabeça. Dá uma olhada. Ela vai ficar um pouquinho grossa, dá pra diminuir um pouquinho. Então, vamos no 7. Vira um pouquinho assim, Gabi. Então, o que você vai fazer? Você vai apoiar nesse rumo aqui, ó, no rumo do ponto alto, bem perto do traço onde você fez, fazer um pontinho para vocês verem melhor. E aí você vai apoiar o paquímetro aqui. Apoiando aqui, você vai descobrir a espessura do ponto alto. Aqui a mesma coisa, vira o paquímetro de ponta cabeça, lembrando que sempre de forma reta, nunca assim, ó. Sempre ele tem que ficar retinho. Então, aqui. Então, aqui a gente já tem algumas marcações. No ponto final, que é essa parte aqui, ó, eu faço sempre um pontinho para mim poder saber onde eu tenho que traçar a linha. Aqui a mesma coisa, um outro pontinho. E a partir daí que vai começar a mágica. Então, tem 2 técnicas. Você pode fazer a técnica Transfer Line, que chama transferência com linha. Então, o que é a Transfer Line? É você transferir a sua linha no rosto da cliente e deixar ela bem marcadinha. Eu gosto muito da linha porque ela deixa bem fininha. Agora, se for a caneta, ela vai dar um aspecto um pouquinho mais grossinho. Mas você pode usar das 2 formas. Eu vou ensinar para vocês usar as 2 formas. Então, você vai enrolar a linha no dedo, igual a gente fez. Tati, como que eu enrolo a linha no dedo? Ó, você vai pegar esses 2 dedos aqui,
O vento não está deixando enrolar a linha no dedo. Então, você vai enrolar assim, ó. O dedo vai ficar sujo, mas não tem problema não. Enrolou? Enrola um tamanho bom. E aí você vai apoiar o dedão, se você precisar. Vira um pouquinho o rosto da cliente e qual que é o próximo passo? É ligar esses pontos. Então, eu vou ligar esse ponto aqui de cima com esse e até esse no final. Então, ó, eu vou começar por esse. Até esse aqui no final, certo? E depois do ponto alto até o ponto final. Então, foi do ponto inicial, que é esse risco, até o ponto alto e agora até o ponto final. Às vezes eu empurro um pouquinho o cabelo assim para baixo. E aí bem no rumo, gente. Aí vocês fazem bem no rumo mesmo. Faz aquele risquinho para poder fazer essa marcação da parte de cima. Esse lado a mesma coisa. Você vai pegar os dois pontos e vai ligar. Você vai ver que a tela vai se encontrar aqui no meio. Isso é ótimo. Isso quer dizer que a gente está no caminho certo. Você vê que aqui, bem aqui, ela se encontra. E aí aqui, mesma coisa. Riscou. E agora está demarcadinho. A parte de baixo da sobrancelha, geralmente, a gente risca ou com a linha, tudo, né? Faz a marcação toda, ou a gente passa a caneta. Eu vou ensinar das duas formas. Vou ensinar como que você faz com a caneta e com a linha. Então, vamos começar com a linha. Vou riscar a linha novamente. É importante deixar o lápis dermatográfico bem pertinho de você ou que você for riscar a linha, porque você vai precisar riscar ela a todo momento. Então, você pega a caneta branca. E aí eu vou ensinar algo para vocês que não é ensinado, hein, gente? Eu vou ensinar algo exclusivo. Ó, então, desse ponto aqui até esse, no meio dele, o que você vai fazer? Você vai fazer um pontinho. Depois você vai entender o porquê. Então, aqui até aqui, você vai ver no olhômetro mesmo. Você vai fazer um pontinho aqui, ó. E aqui também, desse ponto até esse, você vai fazer 2 pontinhos. Que é como se fosse um caminhozinho para você poder fazer o ligamento. Então, aqui e aqui. Por que eu vou fazer esses pontos? Tati, por que você vai fazer isso? Você vai entender. É melhor para você poder riscar, para você poder ligar a linha. Ligar a sobrancelha. Você vai enrolar bem no dedo, apoiar o dedão. Lembra que a gente riscou bem a linha. Vira um pouquinho assim, Gabi. E aí você vai ligar aos pouquinhos. Esse com esse daqui, com esse. Não pode traçar reto, por quê? Às vezes você vai traçar reto, ela vai ficar assim, e depois aqui ela vai fazer uma onda. Ela vai fazer tipo uma barriguinha. Então tem que ir assim, ó. Você vai enrolar, você vai apoiar os 2 dedos, você vai ir assim, ó. Bem parando, que é isso que vai dar o diferencial da curvinha. Vou riscar mais um pouquinho a linha, só para garantir. Enrola bem no dedo, apoia os 2 dedão. E aí você vai riscar um ponto com esse. Esse daqui também. Riscou. Esse daqui. Ó, tá vendo que ela já deu uma curvinha? Aqui ela já tá fazendo um formato. Esse daqui. E esse daqui. E eu vou reforçando. Vou passando a linha só para poder reforçar um pouquinho. E aqui a gente já tem um formato na sobrancelha dela. Agora, a outra coisa que eu vou ensinar para vocês é a marcação com a caneta em gel branca. Então aqui ela foi feita toda com a linha, somente os pontinhos com a caneta em gel. E aqui eu vou te mostrar como que você faz para riscar com a caneta em gel. Então você vai inclinar a caneta, você não pode começar com ela assim, ó. Você tem que virar ela bem assim. Por quê? Na hora que você risca assim, ela é bem levinha. Na hora que você passa assim, se passa muito forte, ela não vai riscar. Então tem que ser bem de leve. Então você vira, inclina bem ela assim, ó, aqui está a pele. Você vai esticar a pele, então você vai inclinar e vai ir aos pouquinhos. Então estica um pouquinho a pele, inclina. Vamos testar, ver se ela tá boa. Aí, gente, fui riscar a caneta na mão, agora ela não quer riscar, mas não tem problema. O que você iria fazer? Seria esticar a pele dela e você vai vir com um ponto inclinado. E aí você vai vindo com ela bem de leve, igual como se você fosse riscar com a linha. Eu até prefiro a linha,
que a caneta ela deixa um pouquinho manchadinho. Então você ia vir desse jeitinho aqui, ó. E aí chega no finalzinho até esse ponto. Como a nossa caneta deu trabalho, a gente vai usar a linha novamente. É até melhor que vocês aprendam com a linha, porque é um pouquinho mais difícil. A caneta você tem em casa, você consegue praticar. A linha, às vezes, você só consegue praticar se alguém estiver junto. Então, vamos imaginar lá. Se a nossa caneta não riscar, vamos imaginar que tem um ponto aqui e outro aqui. Ah lá, gente, agora ela riscou. Vamos lá, então, com ela mesmo. Estica a pele. Com a mão bem de levinha. Vai fazendo um movimento de só vem. Você só traz a caneta para cá. A caneta ela é melhor da gente visualizar, mas eu gosto muito da linha porque ela deixa bem fininho. E essa é a marcação na parte de baixo com a caneta. E aí a nossa marcação já está pronta. Eu passo um pouquinho de álcool em gel na mão. No caso, o meu é líquido, porque eu gosto do líquido. Os dedos ele vai ficar preto, não tem problema, gente, não se importe com isso. Depois, no final do dia, você vai lavar a mão, você vai ver, ele vai sair. Então, vamos lá. Qual que é o próximo passo? A gente vai pentear a sobrancelha dela para cima. E aí, a gente vai aparar os pelos. E aí, eu vou te ensinar como que você faz para poder aparar esses pelinhos. Vira um pouquinho assim. Então, o que você vai pegar? Você vai pegar um pentinho, sabe? Esses pentinhos mesmo de sobrancelha. Você vai pentear toda ela pra cima. Penteou toda ela pra cima, você vai pegar a sua tesoura. Essa tesoura, a tesoura, gente, ela precisa ser com a ponta bem agulhinha. Ela precisa estar bem fininha, porque se ela for muito grossinha, o que vai acontecer? Ela não vai vir com tanta precisão em cima do risquinho. E a gente precisa ir bem onde a gente marcou. Então, a gente vai no rosto da cliente novamente. O que a gente vai fazer? A gente não pode abrir a tesoura assim, ó. Desse jeito. Porque se a gente for aqui, ó, a mão vai bambear e aí vai acabar cortando errado. Então, você fecha bem a tesourinha assim, ó. Eu gosto de segurar nessa posição aqui mesmo, ó. Eu seguro aqui e corto de assim. Tem gente que vira a mão para cortar. Eu gosto de cortar assim. Eu acredito que fica um pouquinho mais fácil para vocês. Então, esticou, penteou os pelinhos para cima. Eu estico levemente a pele. E aí eu deixo o último pelinho. Por quê? O último pelinho, às vezes, é ele que faz esse finalzinho da sobrancelha. A gente não pode tirar esse final. Porque ela tem que ficar até o rumo do olho aqui. Então, estica um pouquinho. E aí você corta. Aqui, mesma coisa, estica um pouquinho, corta. Estica um pouquinho, corta. Não vem com a linha assim, com a tesoura assim, ó. Por quê? Senão vai picotar a sobrancelha e aí ela vai arrastar outros pelos aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aos pouquinhos e vai cortar. Chegou aqui, vira um pouquinho, corta. Vai de pouquinho, abre bem pouquinho a tesoura. Essa tesoura não é uma tesoura específica, ela é de costura mesmo. Ela só precisa ser com a ponta bem fininha. E eu vou contar um segredo para vocês também do arqueamento. A gente acha que às vezes a gente arqueia na sobrancelha é tirar essa região aqui, ó, essa parte. Na verdade, não. O arqueamento da sobrancelha é no corte. Então, esse risco ele precisa estar bem inclinado, se ela tiver pelo suficiente nessa parte de baixo da sobrancelha. Então, você ergueu, né? Se ela tiver bem inclinadinha e tiver com bastante pelinho aqui embaixo, você pode inclinar bem a tesoura em cima da marcação e fazer o corte. É isso que dá o arqueamento da sobrancelha. E aqui só vai ser um detalhe. Às vezes a gente não sabe, e aí vai tirando a sobrancelha aqui, fica aquele negócio fininho aqui. Então, uma coisa aí para vocês anotarem. É bom vocês estarem com papel e caneta na mão, gente, para anotar, para não esquecer. E aí, fez o corte. Um lado já está pronto. Então, o outro, vira um pouquinho, Gabi. Mesma coisa, estica bem a sobrancelha. Deixa o último pelinho, ó. Sempre deixa o último só por garantia. Estica um pouquinho a pele. E aí, esse lado eu apoio em cima do dedão. Então, eu vou apoiar um pouquinho em cima do dedão e vou vir com os cortezinhos. Lembra que a tesoura não pode ser muito aberta? Se for muito aberta, a gente não consegue. Aliás, a gente até consegue, mas aí fica a mão bombeando. Então, quanto mais fechadinha ela for, melhor é. Vira um pouquinho, Gabi.
Então aí você vai, tá vendo que eu tô bem em cima da linha? Você só vai em cima da linha se você tiver certeza que a marcação tá correta. Confere mais uma vez se tem algum pelinho faltando. Às vezes eu não corto tudo, às vezes eu desço um pouquinho, subo e aí eu vou olhando até eu ver que ela tá boa, que ela tá bem aparadinha. Então aqui a gente já aparou a sobrancelha, qual que é o próximo passo? A gente usar a cera. A cera, aquela que eu mostrei pra vocês no vídeo, é uma cera fria e ela já vem em folhas prontas. Ela vem em umas folhas, ela vem mais ou menos desse tamanho. Então ela vem mais ou menos assim. E aí o que você vai fazer? Você vai cortar ela em tirinhas. Então eu vou mostrar pra vocês as tirinhas que vocês vão utilizar. Então ela vem grandona e eu corto em várias tirinhas assim, ó. Dessa forma. E aí precisa estar bem retinho, porque é onde você vai colar nessa parte de cima da sobrancelha para poder deixar ela bem limpinha. Isso daqui, gente, economiza 10 minutos do nosso design. Então é importante você ter também. Se a cliente ela tem alergia de cera ou algo do tipo, aí você não utiliza. Aí você tira só na pinça mesmo, né? Não tem problema. E o final, a finalização, você pode finalizar com um trimmer elétrico, que é aquelas navalhinhas elétricas, não sei se vocês já conhecem. E aí o que você vai fazer? Depois que você cortou essa tirinha, você vai meio que esquentar. Nesse calor ela já está até quente, mas você vai esquentar um pouquinho ela no dedo assim. Porque ela vem em duas partes, ó. Vou abrir para vocês verem. E aí agora a gente vai fazer a retirada na cliente. Então depois que eu abrir, uma coisa importante também é pentear os pelinhos bem para baixo. Então penteia tudo para baixo. Eu só vou colar em cima da linha se eu tiver certeza absoluta que está bem retinho o cortezinho que eu fiz da cera. E se não tem pelinhos aqui para fora. Então você vai colar o início da cera no ponto inicial e o final dela até o ponto alto. Se sobrar um pouquinho, não tem problema, você cola até o final se ela tiver mais pelinhos. Passa um pouquinho o dedo, tá vendo? Ela fica bem assim, ó. Passa um pouquinho o dedo. E aí, agora você vai esticar a pele. Então você vai apoiar o dedão aqui e apoiar esse daqui, ó. Então você estica a pele dessa maneira. Por quê? Para que ela não sinta tanta dor. Essa cera aqui, eu costumo dizer que ela é indolor, gente. Só você puxa, sente aquele sustinho, mas depois passa. Eu gosto muito dela por causa disso. Então ela vai sentir um pouquinho na hora de puxar e depois é tranquilo. Então esticou a pele, você conta assim na sua cabeça, na sua mente. 1, 2, aí no 3 você puxa. Se você quiser avisar a cliente é bom também, porque às vezes ela fica um pouco com medo. E é importante perguntar se ela já usou cera. Gente, se a pessoa nunca usou cera, se ela usa ácido no rosto, eu não utilizo. O ácido ele tende a afinar a pele. Então, se a gente passa cera e puxa, pode ser que gere aquelas queimaduras que vocês já devem ter visto. Então, estica a pele e você vai puxar. Doeu? Colo de novo um pedacinho. Só para poder tirar o excesso que está aqui. E como vocês podem ver, já fez uma diferença enorme. E aí você vai pegar um outro pedacinho, vira um pouquinho, Gabi. E você vai colar aqui também. Esse eu vou colar até a metade, porque eu vou usar para colar aqui no meio. Então, colo, dou uma apertadinha, estico um pouquinho ela, vou esticar bem e vou puxar. Olha só como já deu um formato na sobrancelha dela. Já ficou outra coisa, gente. Ela já é linda por si só, mas a sobrancelha feita fica melhor, né, Gabi? Então, ó, você cola aqui nessa parte da frente, bem pertinho do risquinho. Puxa um pouquinho pra cima. Passa o dedo assim, ó. Você estica a pele e puxa pra baixo. Sempre você vai puxar sentido contrário do pelo. O outro lado é a mesma coisa. Você vai pegar uma outra fitinha, você vai abrir ela no meio. E aí você vai colar na cliente.
Estica da mesma forma. A Gabi tá até com medo, gente. Ela tá fechando o olho assim, tipo assim, meu Deus, vai doer. Mas não vai doer, não. É só um susto, né, Gabi? Estica a pele e puxa. Gente, isso daqui é sensacional. Isso daqui, quem inventou isso daqui salvou nossa vida. Então, ó, cola aqui também. Pega o outro pedaço. Eu já deixei cortadinho, gente. Então é bom deixar cortadinho antes de você iniciar para você economizar tempo. E aí essa eu não colo tudo, lembra? Eu colo só até a metade. Porque aí a outra metade eu vou usar aqui na frente. Estica bem e puxa para cima. Vira um pouquinho, Gabi. Cola no meio. Estica um pouquinho e aí você vai puxar para baixo, sempre o sentido contrário do pelo. Estica e puxa. E aqui a gente já fez a limpeza da parte de cima da sobrancelha. Eu colo assim, só para poder tirar esse excesso da cera, para poder não atrapalhar na hora da gente esticar para começar a fazer o pinçamento. Então, agora é a parte da pinça. Então, ergue todos os pelinhos para cima. A gente já fez o corte, já fez a marcação. Agora a gente ergue todos esses pelinhos para cima. E a gente vai utilizar a pinça. Geralmente eu começo com a chanfrada mesmo. Estica bem a pele. Gente, isso é muito importante. Então, você vai pegar os dedos que você é acostumada mesmo. Então, você vai pegar e esticar bem a pele. Seja esse ou esse daqui, o que você quiser. Mas o importante é esticar bem a pele. Então, estica. E a pinça, ela tem que ser inclinada. Ela não assim, ó. Para você tirar assim, ela tem que ser levemente inclinada. Então, você vai fazendo assim, ó. Você procura o pelo. Não arrasta ele assim na pele. Você vai procurar o pelinho e vai tirar um a um. Com a chanfradinha. Tem a chanfrada, tem a ponta reta e tem a ponta agulha. Estica bem. E assim você vai indo. Os pelinhos dela é bem fininho, dessa parte de baixo. E é muito importante esticar bem a pele, tá, gente? Para não machucar a cliente e com bastante delicadeza. Se você estiver pegando os pelinhos, você vê que essa pinça aqui já não tá mais funcionando, troca de pinça. Eu gosto muito, vocês vão dar risada de mim, mas eu gosto muito da pinça chanfrada, aquela de R$1, porque ela parece um tratorzinho. Ela é bem assim, ó. E aí ela tira todos esses pelinhos mais fininhos. Então eu pego bem aqui pertinho dela, ó. Pego bem aqui. Eu vou esticar bem a pele, novamente. E vou nesses pelinhos mais fininhos, que às vezes as outras pinças não pegam. Sempre eu seguro dessa maneira aqui, ó. Ou eu apoio os outros dedos, depende do tamanho da pinça. Feito isso, eu vou para o outro lado, estica bem a pele. E aí, se você já quiser dar continuidade com essa ou com a outra, fica a seu critério. Eu vou trocar, que foi a que eu comecei mesmo. Se eu tiver alguma dificuldade, algum pelinho a mais para tirar, que for fininho, eu volto com aquela. E depois, no final, eu vou vir com a ponta agulha, que é bem próxima ao desenho, porque ela tira de um em um, para poder deixar a sobrancelha bem desenhada. E é muito importante lembrar que eu não tirei esses pelinhos em cima dessa marcação branca. Por quê? Porque às vezes é algum pelinho que vai completar a sobrancelha dela. Então, se eu tiro, pode ser que ela faça algum buraquinho, alguma coisa. Então, eu prefiro tirar esses mais longe, tiro a marcação no final e aí eu vou dar uma olhada. Vira um pouquinho, Gabi. Estica bem a pele. É importante sempre a pele estar bem esticadinha, os dois dedos. E a pinça levemente inclinada.
E aí você chega só perto da pele e você pegou o pelo, chega perto da raizinha e já puxa. E agora eu venho com a pinça ponta-agulha, que é uma pinça com a ponta bem fininha. Então pode reparar que a pinça, a ponta dela, ela é extremamente fina, como se fosse uma agulha mesmo. E é com ela que eu vou tirar esses próximos ao desenho. Aí eu venho, doeu, Gabi? E aí você vai perguntando para a cliente, vai conversando com ela, perguntando se está doendo, se está tranquilo. Estica bem a pele. Você vai observar se tem algum cabelinho em algum lugar. Se você tiver com dúvida de tirar algum pelinho, não tira. Deixa para o final, que eu vou mostrar uma coisa para vocês também. Então, ó, tem alguns aqui perto da linha que eu estou com um pouquinho de dúvida. Então, o que que eu faço? Eu aguardo, vou retirar toda a marcação e depois eu vou retirar esses fiozinhos. Essa pinça aqui também, ela tira esses encravadinhos. Só não pode apertar muito, senão machuca. Mas aí, se o pelinho estiver apontando bem para fora, você consegue retirar. Vira assim um pouquinho, Gabi. Eu sempre gosto de levantar, olhar, para ver como que tá o desenho da cliente. E agora eu vou vir com um olhinho removedor, que é para poder tirar a cera. Qualquer loja que você for comprar cera, eles já vendem esse olhinho removedor. Então eu vou passar nessa parte de cima, vai ficar um pouco brilhosinho. Que aí vai remover toda a cera. Vai sair um pouquinho da marcação, não tem problema, porque a gente já tirou bem pertinho. Se você chegou agora e não sabe o que está acontecendo aqui, depois a gente vai disponibilizar essa aula no YouTube. Vai estar lá no canal Estrela da Sobrancelha. Então, depois que você fez a limpeza, você vai vir, pega um outro algodãozinho, pega um demaquilante. Não tem uma marca específica, pode ser qualquer demaquilante. E você retira toda a marcação. Deixa eu limpar aqui, Gabi. Limpa todinha a marcação, porque a gente usou a parte do nariz para poder fazer a marcação. Mas é importante também, gente, mesmo que usem o nariz para marcação, conferir depois com o paquímetro, porque às vezes a pessoa tem desvio de septo. Então, vamos supor que o nariz dela é um pouquinho torto e a gente faz, né, igualzinho ao nariz, a marcaçãozinha do nariz. Pode ser que a marcação fique um pouco torta. Então, é bom a gente conferir no paquímetro. Vira um pouquinho, Gabi. Limpou bem a sobrancelha. E aí a gente vai dar uma olhadinha para ver aonde a gente pode melhorar. Tem que preservar bem. Não é bom tirar muito. E ela é novinha também. Estica tudo a sobrancelha para cima com o pentinho. Vira assim um pouquinho, Gabi. Esse lado também, mesma coisa. E aí, para mim não ter dúvidas, o que eu vou fazer? Eu vou passar a linha nas duas. Por quê? A linha ela é mais fininha que a caneta. Então, aí eu vou conseguir ver melhor. Então, eu pego a linha aqui, traço nas duas sobrancelhas, para ver se está correto essa marcação da parte de baixo.
Lembra sempre de ir parando, imagina que tem aqueles pontinhos. Vira um pouquinho, Gabi. E aí eu venho com a ponta agulha novamente, e aí sim eu tiro esses que tá bem próximos. Vira assim. Se estiver saindo, você marca um pouquinho mais. Ainda tem alguns pelinhos ali arrepiadinhos, eu vou cortar eles. E é isso, gente. Essa é a parte da finalização da sobrancelha dela. Então a gente vai penteando, vai dando uma olhada. Vou aparar mais uns fiozinhos aqui. Que é esse que faz total diferença. Então é bom você sempre ir olhando, levanta um pouquinho, dá uma olhadinha de frente. Vira um pouco assim, Gabi. Como ela é novinha, não pode desenhar muito a sobrancelha dela, fazer ela muito desenhada. A não ser que ela peça. Mas a gente sempre aconselha deixar ela mais grossinha mesmo. E ela tem bastante pelinho, é melhor ainda a gente preservar. Vira um pouquinho. E agora a gente vai fazer a limpeza para conferir, ver se está correto. E logo em seguida o nosso design vai estar pronto. Vira um pouquinho assim, Gabi. Como ela tem algumas falhinhas aqui, ó, quando a gente ergue para cima a gente consegue ver melhor. Então, é importante preservar bastante essa região aqui, ó, não tirar. Mas, se a gente fosse tirar essa fileirinha aqui de baixo, ela ficaria mais desenhada. Porém, é melhor a gente preservar para que ela chegue igual a essa daqui. Vira um pouquinho, Gabi. Eu costumo ficar penteando e olhando bem certinho, gente, para poder desenhar bem a sobrancelha, tá? E é bom que você chegue bem pertinho para você olhar certinho, ver os pontos. E aí você vai preservando. Então, o que a gente não pode fazer? Se ela tem uma falhinha, a gente não pode retirar todos os fiozinhos e, vamos corrigir a falha. E aí você não faça isso, você deixa para que ele possa crescer. Então, vou fazer um risquinho bem aqui para que vocês consigam ver. Então, o ideal é deixar crescer até aqui assim, mais ou menos. Então, tá vendo que ela tem bastante falhinha aqui no meio e nessa parte aqui. Essa daqui já é mais cheinha. Então, o importante é a gente preservar esses dois lugares, não afinar para poder igualar.
E esse foi o nosso procedimento de design. No final você pega um espelhinho, mostra para a cliente, vê o que ela achou do desenho. Se ela quer que mude alguma coisa, se ela quer que tire em mais algum lugar. Ó, Gabi, dá uma olhadinha. Você gostou? Quer que tire mais? Tá certinho, do jeitinho que você queria? E aí você confere. Se ela gostou, então a gente está liberada. Aí eu utilizo o álcool nas mãos novamente e depois eu vou fazer a asepsia dos materiais. Então, sempre quando a gente termina um procedimento, a gente pega todos os materiais, passa o álcool para poder fazer essa asepsia para a próxima cliente. É importante lembrar, gente, que eu tive um início. Então, eu não comecei numa clínica igual eu tenho hoje aqui no centro da cidade de Marília. Eu comecei a domicílio, então eu não tinha uma maca. Eu tirava no sofá, eu tirava na cadeira, a pessoa sentava, encostava a cabeça assim na parede e eu tirava. Então não é necessário você ter um próprio espaço, você ter uma maca. O importante é você começar. E eu vou falar algo para vocês que eu nunca falei em rede social. Eu era uma pessoa improvável. Eu não tinha uma perspectiva de um futuro brilhante, igual muitas mulheres têm, muita gente tem. Eu fico até emocionada porque eu não tinha um sonho, sabe? Mas a sobrancelha ela me proporcionou isso. Eu comecei quando eu tinha 12 anos, eu gostava muito, né, dessa área, ainda gosto. E eu comecei quando eu tinha 12 anos, e aí depois eu fui trabalhar em outros lugares, mas ainda assim eu fazia sobrancelha. E eu fico até emocionada porque de ver a trajetória, olhar para trás e falar, uau, ainda bem que eu segui nessa profissão, porque chegou um dia que eu tive que deixar o meu emprego registrado, não estou falando que você deva fazer isso, foi a minha decisão. Então eu tive que deixar o emprego registrado para poder seguir na carreira como designer de sobrancelha. E hoje, graças a Deus, Deus ele tem retribuído esse sonho. Deus ele gerou esse sonho no meu coração e o meu objetivo hoje é formar não só designers de sobrancelha, mas sim empresárias. E eu tenho um convite para você. Mas antes disso, eu quero apresentar a pessoa que foi a idealista dessa ideia, que foi o idealizador da Clínica Tatiluz, que é o meu esposo. Eu vou apresentar ele para vocês, ele vai contar um pouquinho e aí vocês vão ver como que funcionou a nossa história. Vamos lá?